Vida mais curta que no Camboja. 1 em 5 pessoas com fome. Criminalidade pior que as cidades dos cartéis do México. Isso não é uma nação em dificuldades no exterior. Isso são os Estados Unidos, a chamada terra das oportunidades. Quais estados estão pior? O seu está entre eles? Descubra no episódio de hoje do The Infographics Show, enquanto contamos os piores estados para se viver nos Estados Unidos. Número 16. A Califórnia pode ser excelente ou péssima para viver, dependendo da localização e do nível de riqueza. Um executivo rico de tecnologia em Marin tem uma vida bem diferente de um caixa em San Bernardino. Por isso, segundo o Instituto de Políticas Públicas da Califórnia, o estado perdeu cerca de 412 mil pessoas entre julho de 2020 e julho de 2023. É verdade que as pessoas se mudaram durante a pandemia e a taxa de perda líquida de população diminuiu bastante desde então. A U-Haul afirma que 49% de seus caminhões são alugados por quem chega ao estado e 51% por quem sai. Apesar de parecer pequena diante das oportunidades da Califórnia, muito mais pessoas deveriam ir no sentido contrário. A economia da Califórnia talvez tenha sido bem-sucedida demais para o próprio estado. De acordo com a Wallet Hub, a Califórnia se tornou o estado menos acessível do país. Apesar de ter uma economia em expansão, é a 4ª maior do mundo. Se a Califórnia fosse um país, essa riqueza não chegaria a todos, ou sequer à maioria das pessoas. O estado também tem passado por uma série de azares. Indústrias como o entretenimento na Califórnia enfrentam dificuldades, pois produções migram para outros estados e países. Depois, houve os incêndios florestais devastadores de Los Angeles em dezembro de 2024, que tiveram um enorme impacto na cidade. Sem falar nos incêndios florestais que devastam partes da Califórnia todos os anos, graças ao seu clima famoso por ser ensolarado e seco. A Califórnia aparece em muitas manchetes por mudanças de pessoas e problemas financeiros, mas está longe de ser o pior estado para viver. Na verdade, ela nem chega perto do top 10, incluindo alguns estados para os quais as pessoas estão saindo da Califórnia. Número 15. O estado da estrela solitária, orgulhoso, independente e sempre lutando por seus direitos. Mas o costume do Texas de se isolar dos Estados Unidos da América pode estar mais prejudicando do que ajudando. No Texas, certas coisas como a rede de energia funcionariam melhor se não fossem independentes. Em 2021, uma frente fria e uma tempestade de neve causaram apagão por dias em grande parte do estado, resultando em pelo menos 210 mortes. Moradores antigos, já acostumados com quedas de energia em ventos fortes, não se surpreenderam. Segundo o relatório do Congresso, entre 2019 e 2023, o Texas liderou em quedas de energia, com 263 casos, irônico para um dos maiores produtores de petróleo e energia. A Oxfam América também classificou o Texas em 45º lugar na lista dos melhores estados para se trabalhar, devido aos baixos salários, à sindicalização limitada e à pouca proteção aos trabalhadores. E ainda tem o crime. Em 2024, o Texas foi um dos 2 estados com 2 cidades entre as mais perigosas do país. San Antonio ficou em 10º, com criminalidade 1.462% acima da média nacional. Houston ficou em 9º lugar, com uma taxa de criminalidade 1.568% maior do que a média nacional. Não se preocupe, falaremos do outro estado depois. Agora, vejamos a casa da Sin City número 14. Recentemente, pessoas deixaram cidades como Los Angeles e São Francisco rumo a Nevada por moradia acessível. Comparado a Los Angeles e São Francisco, esse padrão de acessibilidade é muito baixo. Agora parece que todo mundo pegou todas as casas acessíveis. Nevada tem uma das menores taxas de propriedade de imóveis do país, junto com alguns dos custos de moradia mais altos. Em 2023, 61,2% das famílias de Nevada eram proprietárias de suas casas, 4,7%, a menos que a média dos Estados Unidos da América. O preço médio de uma casa em fevereiro de 2025 era Estados Unidos dólares 496 mil, superior ao do Arizona, Connecticut, Virgínia e Rhode Island. Diferente de Nevada, a maioria desses estados paga salários melhores. Outro problema de Nevada é que grande parte da população tem mobilidade limitada para empregos
que exigem ensino superior. Só 87,4% dos habitantes de Nevada terminaram o ensino médio, fazendo do estado o quinto pior do país na taxa de graduação. O principal desafio de Nevada agora pode ser a água, já que é o estado mais seco, com só 25 centímetros de chuva por ano. Cidades como Las Vegas seguem crescendo no deserto, enquanto reservatórios atingem mínimos históricos, criando cenário para a crise futura. Diferente de outros estados, eles enfrentam problemas devido ao passado. Número 13. Durante o boom industrial do século XX, Ohio viveu alguns anos incríveis de crescimento e prosperidade. Como ex-astro do futebol americano do ensino médio, os melhores dias do estado já passaram há muito tempo. Com a transformação do cinturão do aço em cinturão da ferrugem, as cidades de Ohio entraram em decadência. Prédios em Cleveland, Toledo e Cincinnati estão vazios e abandonados. Reportagem de 2023 revelou que 25% dos prédios em Cleveland estão vazios ou são terrenos baldios. O problema dos prédios vazios tende a piorar, pois Ohio prevê perda líquida de 675 mil pessoas até 2050, 57% da população. Com a economia em 39º lugar entre os estados dos Estados Unidos da América, não parece que a situação vá melhorar tão cedo. O estado atrai alguns jovens para suas universidades e ocupa o 17º lugar em oportunidades. Talvez o futuro seja mais promissor. Nosso próximo estado enfrenta problemas parecidos. Número 12. Michigan já abrigou a próspera cidade do motor, onde carros e música marcaram Detroit. Hoje, essa cidade está em segundo lugar em crimes violentos, quase 400% acima da média nacional, e em terceiro em crimes gerais, quase o dobro da taxa nacional. O desemprego, a pobreza e o aumento da criminalidade levaram Michigan a ter migração líquida negativa desde os anos 1970, e isso significa que, internamente, mais pessoas estão deixando Michigan na maioria dos anos do que se mudando para lá. Um estudo de 2024 da Universidade de Michigan descobriu que 13% dos habitantes de Michigan vivem abaixo da linha federal da pobreza. Enquanto 26% dos moradores podem viver acima dela, eles ainda estão à beira de um precipício econômico. No total, 39% dos habitantes de Michigan estão financeiramente vulneráveis, quase 2 em cada 5 no estado. E ainda os invernos são brutais. Em janeiro, a temperatura média varia entre 31 e 19 graus Fahrenheit. As variações de temperatura, com verões quentes e úmidos e invernos rigorosos, agravaram um dos principais problemas do estado, a infraestrutura. O Conselho de Pesquisa dos Cidadãos de Michigan colocou o estado em 40º nas condições de estradas e pontes em 2024. Não surpreende que as pessoas queiram sair logo e até danifiquem o carro na saída. Deixando o cinturão da ferrugem, seguimos para o número 11. O que você pensa quando ouve Carolina do Sul? Mint Juleps, casas antigas e charmosas em Charleston? A Carolina do Sul tem a 5ª maior taxa de homicídios e uma das piores desigualdades dos Estados Unidos da América, tornando a vida lá difícil. A Estados Unidos and World News colocou o estado entre os 10 piores para se viver devido ao alto índice de crimes e à má qualidade do sistema educacional. Se você é rico na Carolina do Sul, talvez nem perceba problemas nas escolas, pois pode se dar ao luxo de ignorá-los. O sistema estadual tem desempenho geral péssimo. Apenas pouco mais da metade dos alunos da 3ª à 8ª série da Carolina do Sul atinge o nível adequado em matemática ou leitura, ou seja, quase metade está abaixo do esperado. Na Carolina do Sul, 1 em cada 5 alunos falta a mais de 10% das aulas e é considerado cronicamente ausente. Quando as crianças não estão na escola, geralmente acabam se metendo em problemas. Infelizmente, isso é verdade na Carolina do Sul, onde muitos alunos vão para a prisão antes mesmo de terem idade suficiente para se formar. A taxa de encarceramento juvenil na Carolina do Sul é 10% maior do que a dos Estados Unidos. Com a 39º lugar no país, faltam oportunidades de emprego para manter as pessoas fora da prisão. A Carolina do Sul está entre os últimos no ranking de renda. É o 11º pior para domicílios de uma pessoa, 9º para 2 e 8º para 3 pessoas. Nosso próximo estado ocupa o 6º pior lugar em renda média por pessoa, número 10. Kentucky não enfrenta problemas comuns de outros estados, como criminalidade e infraestrutura ruim,
mas está muito mal em um aspecto importante para a saúde da comunidade. O estado Bluegrass possui uma das populações menos saudáveis do país. Competindo com o sul profundo, onde tudo é frito 2 vezes antes de servir, isso é realmente um grande feito. O estado tem um dos piores índices do país em atividade física. 32,5% da população é totalmente inativa. Eles têm a 4ª maior taxa de tabagismo e o 5º menor índice de vacinação infantil. Sem surpresa, Kentucky também apresenta alguns dos maiores índices de hospitalizações evitáveis. O que o estado faz para resolver esses problemas? Em 2021, Kentucky teve déficit de 18 bilhões de dólares e costuma figurar entre os estados que mais dependem de ajuda federal. Então, não parece que Kentucky possa fazer muito para resolver seus problemas neste momento? O residente médio também ganha uma renda de 25 dólares por hora, então as economias das pessoas só vão até certo ponto quando se trata de saúde. Pelo menos, eles têm algumas colinas e paisagens bonitas, o que, como mostra nosso próximo estado, não compensa todos os problemas locais. Número 9. Você pode achar que o pior de viver no Alasca é o frio e a longa escuridão do inverno, mas estaria enganado. O frio e a escuridão não são tão bons. Apesar de sua beleza selvagem, o Alasca tem muita criminalidade. O Alasca tem a maior taxa de crimes violentos do país. Em breve você verá qual estado surpreende com a 2ª maior taxa e lidera em crimes contra a propriedade. Com mercado de trabalho pequeno, população reduzida e altos custos de moradia, viver no Alasca fica mais difícil a cada ano. Um estudo mostrou que o estado teve o menor crescimento médio de renda entre os 50 estados, mesmo com a maior média de horas semanais no Alasca. No fim, o trabalho duro não compensa. Talvez por isso, a Estados Unidos World News colocou a economia do estado em 45º entre todos os Estados Unidos da América. Após a pandemia, as indústrias de petróleo e turismo do Alasca foram gravemente afetadas e ainda não se recuperaram totalmente. Mas lá as coisas não estão tão ruins quanto no número 8. Em Oklahoma, só 38% consomem a quantidade diária recomendada de frutas e vegetais, bem abaixo da média nacional de 74% nos Estados Unidos da América. Ok, então ninguém está realmente indo bem quando se trata de alimentação saudável. Só 23% dos moradores de Oklahoma seguem as diretrizes federais de atividade física. Isso mostra que Oklahoma lidera o país em doenças cardíacas, com mais de 250 mortes por 10 mil habitantes, mas se precisar ligar para um médico lá, talvez não consiga. 146% dos moradores de Oklahoma evitam cuidados de saúde por serem caros. E talvez isso seja porque quase 25% dos habitantes de Oklahoma entre 19 e 64 anos, e talvez isso seja porque quase 25% dos habitantes de Oklahoma entre 19 e 64 anos não têm nenhum seguro de saúde. Não se engane, os moradores ainda conseguem muitas drogas, só não aquelas que seus médicos recomendariam. Oklahoma tem algumas das maiores taxas de uso de tabaco do país, 158% da população fuma. Mas não tem um sistema de saúde tão ruim quanto o do estado vizinho. Número 7. No Alabama há um ditado: pelo menos não somos o Mississippi, referência ao estado com classificação ainda pior. Você já sabia que isso ia acontecer, mas também significa que o maior motivo de orgulho dos moradores é simplesmente não estar entre os piores. O sistema educacional do Alabama já esteve atrás do Mississippi, ocupando o último lugar em 2019. A Education Weekly ainda dá nota D mais ao sistema de escolas públicas devido ao desempenho insatisfatório de alunos e adultos. As taxas mais baixas de ensino superior são uma pena, especialmente porque o estado realmente precisa de muito mais médicos. Os moradores locais têm o menor acesso a profissionais de saúde em todo o país, o que talvez explique por que o Alabama está em 49º lugar em saúde geral. Devido à má assistência médica e hábitos ruins, as taxas de obesidade e diabetes são altíssimas. Com 39,2% da população obesa, o estado ocupa o 5º lugar no envio desses dados. Isso não surpreende quem já comeu um prato cheio de colesterol em mobile, mas isso também pesa em outras estatísticas negativas. O Alabama tem a 3ª menor expectativa de vida do país. Moradores vivem em média até 72 anos,
e homens não chegam a 69 anos. Isso representa quase 10 anos a menos que a expectativa média de vida. Nos Estados Unidos da América, de 78,3 anos, ao menos o Alabama pode se consolar com isso. Sim, todas essas estatísticas são de fato piores no Mississippi. Tão piores que nem é o próximo estado da nossa lista. Primeiro, vamos falar sobre o número 6. O Tennessee tem pontuação baixa em criminalidade, trabalho, proteção e inclusão. E não está só caindo nas classificações, está despencando. O crime sempre foi um problema no Tennessee, prejudicando os índices de qualidade de vida do estado há anos. E é o principal motivo pelo qual, segundo a Newsweek, o estado caiu 7 posições no ranking geral de qualidade de vida em apenas um ano. Segundo a Estados Unidos da America Facts, em 2024 a taxa de criminalidade do Tennessee foi quase 65% acima da média nacional. Apenas um ano antes, o estado registrou mais de 43 mil crimes violentos, incluindo mais de 700 assassinatos. Um podcast de crimes reais poderia durar mais de uma década só com casos de um ano no Tennessee. É por isso que, além do Texas, o Tennessee é o outro estado dos Estados Unidos da América com 2 cidades diferentes classificadas entre as mais perigosas do país. Nashville tem criminalidade 1.658% acima da média nacional. E para não ficar atrás, Memphis ocupa o primeiro lugar no país, com uma taxa de criminalidade 3.436% maior. Talvez por isso, 273% do estado já enfrentou depressão, contra apenas 21% nos Estados Unidos. Isso é um pouco mais alto do que o nosso próximo estado também, mas eles têm outros problemas também. No Arkansas, 25% tem depressão, quase 40% são obesos e o estado possui a 4ª maior taxa de mortes por doenças cardíacas. A saúde do Arkansas enfrenta uma crise séria, agravada pelo sistema local que ocupa o 49º lugar no país. Cerca de 13% dos moradores não conseguem pagar plano de saúde, e muitos que têm acesso deixam de buscar cuidados básicos. As pessoas do Arkansas têm dificuldade em conseguir muitas necessidades básicas. Entre 2021 e 2023, Arkansas liderou em insegurança alimentar, com quase 19% dos moradores sem dinheiro para comprar comida suficiente. Pode parecer estranho, já que o estado tem alta obesidade. Mas isso ocorre porque quem mal pode comprar comida opta pela industrializada, que é mais barata e menos saudável. O Arkansas também é uma verdadeira prova de que a prisão não tem nenhum efeito positivo sobre as taxas de criminalidade. O estado possui a 4ª maior taxa de encarceramento do país, com 912 presos a cada 10 mil habitantes e também a 4ª maior taxa de crimes violentos. O Arkansas ocupa o primeiro lugar em uma categoria incomum. Tem a menor taxa de visitas ao dentista do país. Some-se a isso uma taxa de tabagismo de quase 23%. Bem, o Arkansas não mostra muitos sorrisos e selfies, mas sabe quem tem melhores indicadores de saúde que ele? Número 4. O outrora grande estado minerador de carvão, Virgínia Ocidental, tem passado por tempos difíceis ultimamente. Tem a 2ª menor renda familiar média, $51.600 americanos por família, e a 4ª maior taxa de pobreza, com 16,7%. E sua principal indústria, o carvão, não deve voltar tão cedo, pois não faz sentido financeiro nem ambiental. A Virgínia Ocidental é marcada por desemprego, pobreza e desespero, com a maior taxa de depressão ao longo da vida do país, de 264%, tornou-se o epicentro da crise dos opioides. Embora os opioides tenham causado mortes desnecessárias em todos os lugares, sua disseminação na Virgínia Ocidental foi realmente trágica. O estado agora lidera o país no uso de heroína, com 11% da população consumindo. Virgínia Ocidental lidera o país em tabagismo, com 28% dos moradores fumando. Quando se trata de exercícios, menos de 1 em 5 segue as diretrizes federais mínimas. A infraestrutura dos Estados Unidos da América costuma ser mal avaliada, mas a situação na Virgínia Ocidental é ainda pior. A combinação de pobreza e de um estado quase todo montanhoso dificulta muito construir e manter uma boa infraestrutura. Segundo o Boletim de Infraestrutura, 1/3 das estradas da Virgínia Ocidental está em más condições. A infraestrutura geral recebe nota D, algo que não dá orgulho de exibir no boletim.
Nota tão baixa põe sistemas do estado em risco. Isso é uma má notícia para um lugar que depende de várias pontes e túneis para se manter. Colocar o Novo México em terceiro lugar pode ser generoso. Em 2025, a Wallet Hub apontou o estado como o pior para viver. No geral, a pesquisa levou em conta 51 fatores, e o Novo México foi mal em quase todos eles. O estado ocupa o 49º lugar em segurança, 48º em educação e apenas o 25º em acessibilidade financeira. Você imaginaria que haveria alguma compensação por viver no estado que fica no final de quase todos os rankings? Seria ao menos barato, mas não, só é semi-acessível. Esse 48º lugar em educação pode ser falso, pois o centro de pesquisa EdWeek afirmou isso. As escolas públicas do Novo México são as piores do país. Nos Estados Unidos da América, 88% dos alunos concluem o ensino médio, mas no Novo México só 75% conseguem. O crime é um problema realmente grande no estado. Tem a maior taxa de crimes contra a propriedade de qualquer estado, com mais de 2.700 delitos por 10 mil pessoas. Possui a segunda maior taxa de crimes violentos, com 717 por 10 mil pessoas, apenas 1% menor que o Alasca, líder no índice. O Novo México está entre os primeiros em pobreza infantil, com 26% das crianças vivendo na linha da pobreza ou abaixo. Falando em lugares com altas taxas de pobreza, o número 2, calor brutal, alta pobreza e problemas de saúde, infelizmente definem boa parte do Mississippi. O Estados Unidos and World News Report classificou este estado do sul como o segundo pior do país por vários anos consecutivos. Ele passou a ser apenas o terceiro pior estado em 2025, veja, progresso. Mississippi tem a segunda maior taxa de obesidade, com 40,1% dos moradores. Possui ainda altas taxas de mortalidade infantil, prematuridade e baixo peso ao nascer. Faz sentido, já que mais de 50% dos trabalhadores do Mississippi não têm seguro de saúde. Além disso, o estado também ocupa a pior posição no índice de dificuldade econômica. A renda per capita média no Mississippi é pouco mais de $30.800 por ano, a mais baixa do país. Cerca de 18% dos moradores vivem na pobreza ou abaixo dela. Altas taxas de desemprego e insegurança alimentar agravam a situação, dificultando que moradores saiam das condições precárias. Talvez seja por isso que o Mississippi tem a menor expectativa de vida do país, com uma média de apenas 70,9 anos de idade. Isso coloca o estado no mesmo nível que o Nepal e o Camboja. Parece bem ruim, não é? Espera, qual estado poderia ser ainda pior? O número 1 em 2024, a Louisiana foi classificada como o pior estado para se viver pela Wallet Hub. Apesar de ter perdido a liderança para o Novo México em 2025, ainda acreditamos que ela merece o topo da lista. Veja o motivo. Em 2022, a Louisiana teve a maior taxa de pobreza dos Estados Unidos da América, 18,9% segundo o censo. Ela também possui alta taxa de criminalidade. As cidades de Nova Orleans, Shreveport e Baton Rouge estão entre as cidades mais perigosas dos Estados Unidos. A Louisiana não tem a maior taxa de crimes violentos, mas lidera em homicídios. Esse deve ser o crime que você menos quer sofrer. Foram 158 assassinatos por 10 mil pessoas em 2020. Isso mostra como é absurdo. Missouri, segundo maior em taxa, registrou só 104 homicídios por 10 mil habitantes. Em uma nota relacionada, a Louisiana também tem a maior taxa de encarceramento. Em 2020, 680 em cada 10 mil pessoas estavam presas. Com graves problemas ambientais, a vida lá parece ainda pior. Louisiana abriga o chamado Corredor do Câncer. Mais de 2.000 usinas de combustíveis fósseis e petroquímicas estão em um trecho de 137 quilômetros do rio Mississippi, entre Nova Orleans e Baton Rouge. Por anos, permitiram que despejassem toxinas no ar e na água, elevando o câncer nas cidades do rio. Só uma dessas áreas teve risco de câncer por poluição do ar 7 vezes maior que a média nacional. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins acreditam que essas taxas foram subestimadas. A Louisiana não representa um exemplo de saúde. Quase 40% dos residentes são obesos e a expectativa de vida é a quarta pior do país. Com apenas 72,2 anos, a cidade continua sujeita a danos de furacões mesmo após o Katrina.
Louisiana corre risco com a elevação do mar, já que grande parte de Nova Orleans fica no nível do mar ou abaixo. O Índice Nacional de Risco da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências aponta o estado como o pior em perdas por desastres naturais, com média de $246 americanos por pessoa. Se você mora na Louisiana, tem mais chances de morrer por poluição, desastres naturais, violência e obesidade, entre outros exemplos. Alguns estados dos Estados Unidos da América são difíceis de viver, mas pode ser ainda pior no exterior. Assista aos piores lugares do mundo para viajar e veja destinos que você vai querer evitar, ou clique neste vídeo em vez disso.